Então, só para me apresentar, sou a professora Érica Mares, sou professora do campus Marabá Rural. Estou muito feliz em participar do projeto, né? Então, recebi o convite, fazendo parte desse projeto de extensão e abrange vários alunos, da rede pública para visar as Olimpíadas. Então, para dar continuidade, a aula 2 fala sobre os processos de separação de mistura. Então, antes, o professor Naison já falou um pouco sobre substâncias, misturas, a diferença, certo? Então, a gente vai dar continuidade com o assunto. Então, só mesmo para questão de relembrar, né, o que é uma substância pura, o que é uma substância, o que são misturas, certo? Então, a substância pura, diferente das misturas, ela tem propriedades físico-químicas bem definidas, né? Que propriedades são essas? Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, né? Então, as interações intermoleculares, elas são bem definidas. Um exemplo é a molécula da água, né? Então, a água, ela tem a água pura, é claro, né? Como a gente está falando de substância pura, ela tem propriedades bem definidas. Por exemplo, qual é a temperatura de fusão da água? Alguém responde aí? 100 graus 0 Celsius. graus. 0 graus, né? Então, a 0 graus Celsius é a temperatura de fusão da água pura. A temperatura de ebulição já vai ser quanto? 100 graus. 100 graus Celsius, certo? E a densidade da água vai ser quanto? Alguém sabe? A densidade é 1 grama por centímetro cúbico. Só para relembrar, centímetro cúbico é a mesma relação de ml. Então, toda vez que nós falamos em centímetros cúbicos, estamos falando em ml. Então, as substâncias puras, elas têm propriedades bem definidas. Tanto é, se eu tiver uma substância teoricamente pura e fizer a análise de temperatura de fusão ou ebulição e não der, por exemplo, se for o caso da água, e não der 100 graus Celsius para a temperatura de ebulição, por exemplo, for 95, então é um indício que essa substância, né, que essa água não está pura, eu tenho algum tipo de contaminação. Então, essas propriedades, elas são bem definidas. Já as misturas, eu preciso ter dois ou mais componentes, né? Duas ou mais substâncias no meio. E, diferentemente da substância pura, já tem propriedades, as propriedades físico-químicas, elas não são definidas, né? E dentre os tipos de misturas, temos as homogêneas e heterogêneas. Homo, a palavra mesmo já diz homo, mesmo, né? Então, eu tenho apenas uma fase, é um sistema monofásico, e a heterogênea, eu preciso ter dois ou mais fases. Então, um sistema polifásico, certo? E o que é que diferencia elas duas, né? O que faz diferenciar elas são justamente o aspecto visual. Então, você vai olhar para essa mistura se tiver apenas uma fase, sistema homogêneo, e se tiver duas ou mais fases, sistema heterogêneo. Então, deu para conceituar bem esses termos, né? Porque a gente vai precisar usar bastante. Tudo certinho aí? Sim ou não? Tudo certo. Tá, então qualquer coisa é só falar. Então, aqui eu tenho o exemplo clássico, inclusive o professor Narres também usou, o álcool comercial, né? Ele é uma mistura de etanol e água. A água, o etanol, ele é miscível, ele é solúvel em água? Sim ou não? Sim. Sim, Sim. né? Então, quando eu Sim. tenho duas substâncias que se misturam entre si, nós chamamos elas de mistura, substâncias miscíveis, tá? Então, elas são miscíveis, elas solubilizam entre si. Se elas são miscíveis, ou seja, elas formam única fase. Então, nós dizemos que ela é uma mistura homogênea, tá? Então, o álcool comercial é uma mistura de etanol e água, é uma mistura homogênea.
E para as misturas homogêneas, nós chamamos também de solução, tá? Então, toda mistura homogênea é uma solução. Vocês vão ter a aula que fala só sobre solução mais à frente, certo? Já o exemplo de água e óleo, então visualmente eu tenho dois aspectos visuais, certo? Eu consigo visualizar a fase óleo e consigo visualizar a fase água. Então, essas substâncias, elas são miscíveis ou immiscíveis? Impossível? Immiscíveis, Imissíveis. né? Elas não são miscíveis. Então a gente consegue visualizar a diferença de fase entre elas. Só para relembrar, a água tem caráter polar, né? A água é polar e óleo é apolar, por isso eu consigo ter o que nós chamamos de mistura heterogênea, certo? Então, como a gente sabe que a água é polar, qualquer substância que forma uma mistura heterogênea com ela, automaticamente a gente diz que ela é apolar, mesmo se eu não souber que substância eu estou trabalhando, tá? Então, se tiver algum exemplo que eu tenho água e uma substância desconhecida e essa substância não se misturou em água, né, por exemplo, a gente automaticamente, como sabemos que a água é polar, mesmo sem conhecer a outra substância, a gente pode afirmar que ela é apolar, tá? Então a gente tem uma mistura heterogênea. Então, relembrando esses conceitos, nós vamos ter o seguinte questionamento, né? Então, como é feito a separação dessas misturas? Então, temos misturas homogêneas e heterogêneas. De que forma a gente separa esses componentes? Então, no dia a dia, nós podemos fazer métodos de separação que a gente nem se dá conta que é um método de separação que a gente está separando esses componentes. E na indústria, então, nem se fala da infinidade de métodos de separação que nós devemos realizar, né? Então, sempre quando nós utilizamos separações de mistura, é porque nós queremos ou um componente específico ou todos os componentes daquela mistura. Então, dependendo do objetivo, nós temos processos de separação de misturas diferentes. E outro questionamento é, se eu consigo fazer essa separação dos componentes da mistura, então qual das misturas requer maior energia no processo de separação? O que vocês acham? É a mistura homogênea ou a heterogênea? A he- a- Heterogênea. A É essa aí mesmo. heterogênea? Sim. Todo mundo acha que é heterogênea. Então, só para relembrar, mistura homogênea, eu não consigo visualizar os componentes Homogênea. da mistura, certo? E da heterogênea, não, eu consigo verificar as fases, né? Então, quando nós falamos energeticamente, em termos de energia, onde nós gastamos uma maior energia, vai ser justamente na mistura homogênea. A gente já vai falar em relação a isso, tá? Então, como a gente precisa gastar, vamos dizer assim, uma menor energia com a mistura heterogênea, vamos começar com os processos de separação, justamente falando dela, tá? Então, mistura heterogênea, só para reforçar, qual é o objetivo da separação da mistura? É justamente separar os componentes. E quando nós nos deparamos com situação, com exercício que fala sobre separar componentes, a gente tem dois fatores que precisamos responder, né? A mistura, ela é homogênea ou ela é heterogênea? Né? Então, depois que a gente definir se ela é homogênea ou heterogênea, nós vamos verificar se ela é uma mistura, por exemplo, sólido-sólido, sólido líquido, líquido líquido, líquido gás, gás gás, né? Então, depois que nós definirmos esses dois fatores, nós conseguimos traçar o melhor método de separação, tá bem? Mas só visualmente olhando esses tipos de mistura, quais o que eu posso afirmar que é uma mistura heterogênea? Líquido e gás? Ou quer dizer, sólido líquido?
Assim, pode ser, né? Mas sólido líquido também pode ser uma mistura homogênea. A gente vai já falar mais lá pra frente, tá? Porque o sólido ele pode solubilizar no líquido, né? Sólido, Mas sólido. sólido, sólido, É, exatamente. concordo com o Marcelo. Inclusive tá até marcado aqui, eu esqueci de desmarcar. Então a mistura sólido-sólido ela só pode ser heterogênea, tá? Então toda mistura Líquido, líquido. líquido-líquido não, ela não necessariamente vai ser heterogênea, tá? Então, líquido-líquido, esses líquidos, eles podem ser miscíveis entre si e formar uma mistura homogênea, tá? Então, líquido-líquido pode ser tanto homogênea como heterogênea. Então, vai variar bastante. E dentre essas condições, que pode ser, só pode ser homogênea, vai ser uma mistura de dois gases, né? Então, quando eu tenho dois gases, ela só pode ser uma mistura homogênea e as demais eu tenho variações, tá bem? Então, fazendo esses dois questionamentos, esses dois fatores, né, respondendo tipo de mistura e ocorre entre que a formação da matéria, dependendo desses fatores, nós vamos escolher o melhor método. Claro, né? Considerando as propriedades físico-químicas, a temperatura de ebulição, temperatura de fusão, se o material é denso, né? Tem diferença de densidade entre eles, qual é a interação entre as moléculas envolvidas, né? Então, todos esses fatores vão definir o melhor método de separação. Então, aqui vem o nosso primeiro método de separação, que é uma mistura heterogênea sólido-sólido, tá? Então, visualmente falando, quando eu tenho uma separação de feijão e as suas sujidades e no processo de reciclagem, qual é o tipo de separação que eu tenho, gente? Sólido, sólido. Não, tá, é sólido-sólido, mas qual é o método de separação que eu estou fazendo? Nessa primeira imagem aqui do feijão. Ah, manual, no caso? Não entendi? Manual? Catação. Manual, exatamente. Alguém respondeu aí catação, né? Esse método de separação nós chamamos de catação. Como vocês podem ver aqui na primeira imagem, tem uma pessoa catando o feijão, né? O que que eu estou fazendo nesse processo? Eu estou separando o feijão das sujidades. Pode vir pedra, pode vir milho, pode vir outras impurezas que não são interessantes. E esse processo de catação é uma separação manual, perfeito, mas ela é baseada na diferença do tamanho dos materiais, né? Na reciclagem, tanto o tamanho como cor, a classificação. Mas ficou claro que é catação, sim ou não? Sim, sim. Tá. Então, qualquer coisa peça para repetir. Outro método de separação, ainda com misturas heterogêneas sólido-sólido, é o processo de ventilação. Ventilação já é autoexplicativa, né? Então, nós utilizamos corrente de ar como método de separação, né? O material menos denso, ele vai ser separado com a corrente de ar. Aqui eu tenho um exemplo do amendoim, a separação do amendoim em suas cascas, né? Então, se todo mundo aqui já comeu amendoim para descascar ele, o que que a gente faz? A gente vai. O que que a gente faz para separar o amendoim das cascas? Descasca. A gente descasca e alguém falou aí, assopra, né? Sopra. Esse processo de assoprar, a gente está usando a corrente de ar para levar o material menos denso, que nesse caso são as cascas, tá? Então, o processo de ventilação é a separação por corrente de ar. Outro exemplo é a separação do café e suas cascas, arroz e suas cascas. Então, qualquer material que vai usar a corrente de ar para levar o material menos denso. Essa imagem aqui, não sei se todo mundo consegue visualizar, eu retirei de um vídeo da internet, que é justamente um produtor de açaí que no processo da produção ele adaptou um ventilador bem grande e ele, né, transfere os frutos do açaí e o vento ele vai arrastar as sujidades, né, os restos do cacho do açaí e tudo mais. Então é uma técnica de ventilação também, certo? A É. A próxima mistura é heterogênea, ainda sólido-sólido, trabalhando com a diferença de tamanho dos materiais que nós podemos utilizar,
é o sistema de peneiração e também chamado de tamização. Tamização tamanho, né? Então, é a diferença de tamanho entre os materiais. E nessas condições em que eu tenho dois sólidos, o que é que eu vou usar, gente? Nós podemos usar também a peneira, né? A peneiração é um processo assim mais rápido, né, e eficiente de separar dois materiais quando a gente compara a catação lá do feijão, por exemplo, né? Então, se nós tivermos na indústria, não necessariamente feijão, mas eu tenho dois materiais de tamanhos diferentes e eu quero só os tamanhos menores, eu vou usar uma peneira que tenha uma abertura que esse meu material menor consiga atravessar, né? Os maiores vão ficar retidos na peneira, então eu consigo separar os tamanhos. Então, aqui nessa imagem eu tenho diferentes tamanhos, peneiras de diferentes tamanhos de granulometria, certo? Outro exemplo de processo de peneiração é quando a gente faz uma tapioca, né? Então, o ato de peneirar nada mais é do que deixar o tamanho do material, né? Separar o tamanho do material. Outro processo também aqui, peneirar açúcar em cima do bolo, né? Então, o objetivo é só a parte mais fina, né? O material de menor tamanho. Tudo bem até aqui, certo? Podemos passar tranquilamente. Estou falando muito rápido, tá tudo certo? Tá Tá tudo bem. bom. Tá, então vamos lá. Tudo certo. A separação magnética, ou também chamada de imantação, né? Então a gente já tem o uso de um ímã para separar esse material. Então eu também tenho uma mistura heterogênea, sólido-sólido. O princípio da separação magnética é que um dos componentes da mistura ela precisa ter um comportamento que, gente, um comportamento magnético, certo? Então, se na mistura eu não tenho nenhum material com comportamento magnético, não tem utilidade usar uma separação magnética, tá? Então, só é utilizado se eu tiver material magnético. Então, qualquer questão que envolver material magnético, você vai utilizar a separação magnética nessa informação, tá? Então, aqui nessa imagem, eu tenho areia que está misturada com limalhas de ferro, tá? Então, quando eu adiciono o ímã, aproximo nessa mistura, eu tenho a separação do material, tá? Então, as limalhas de ferro são atraídas ao ímã, assim eu consigo separar junto à areia. Alguém levantou a mão? Slane, é Pode falar. porque o meu não tá mudando Mudando aqui os... no meu. É o slide, no caso, né? Tá aparecendo separação magnética aí pra você? Não, só tá química e tá o seu nome só. Caramba, e o restante tá igual? Tá normal, tá Eu acho passando. que também tá normal. Tá Tá normal, tá normal. normal. Ah, Então, Islane, tenta sair e entrar pra ver se resolve, tá? E aí tá bom, depois você me fala. tá bom. Outro exemplo, usando a separação magnética, aqui eu tenho uma máquina como se fosse uma retroescavadeira, só que na frente eu tenho um ímã que vai justamente separar do entulho toda a ferragem que tiver, né? Então é um processo de separação de magnética também, tá? A separação magnética ela é usada também na indústria, se eu tiver material contaminante ou se o material magnético é do meu interesse, né? No caso, é do interesse da indústria, é utilizado uma esteira em que eu tenho a atração, né, por um ímã e esse material é separado, tá? Então, claro que vai atrair apenas os materiais de comportamento magnético, tá? Então, tem comportamento magnético, separação magnética nele, certo? Só para termos contextualizar, esse ímã natural, né, é o tetróxido de triferro, que são óxidos mistos ou duplo. Lá, quando vocês, quem já viu sobre óxido, mas quem não viu, vocês vão ver mais adiante. Eu tenho o oxigênio como elemento mais eletronegativo, né? Esse é o conceito de óxido.
E esse ímã, ele vai atrair os materiais ferromagnéticos. E só para deixar claro, quem são os materiais ferromagnéticos? São três, tá? Ferro, cobalto e níquel. Então, se o material tiver esses componentes, eles vão ter comportamento magnético, ok? Aqui eu tenho um exemplo prático de catálise heterogênea, tá? Então, quem já é do segundo, terceiro ano, provavelmente já viu a parte sobre catalisadores ou já começou a ver, né? Então, esse exemplo específico, eu tenho uma reação de produção de biodiesel em que eu utilizei catalisador heterogêneo. Por que heterogêneo? Porque é um catalisador que está em fase diferente das demais substâncias. Nesse caso, eu tenho um catalisador sólido, que são as ferritas, né? Então, a ferrita tem um comportamento magnético. E como é que eu consigo separar esse catalisador do restante do resto do meu produto, né? Eu vou utilizar um ímã, certo? Esse ímã vai separar o meu catalisador, que tem comportamento magnético, restando os meus produtos de interesse, que nesse caso é o biodiesel e, no caso da reação interesse ao biodiesel, o glicerol. Depois a gente vai fazer um outro método de separação que nós vamos ver mais à frente. Tem alguém levantando a mão? Sou eu, professora. Pode É porque falar. tem gente lá no grupo dizendo que tá tentando entrar aqui e não tá conseguindo. Eita, deixa eu mandar uma mensagem aqui pro professor. Já aceitei. Deixa eu só mandar aqui uma mensagem pro professor enquanto isso. Enquanto eu mando a mensagem, alguma dúvida aqui nesse processo de separação? Não. Não? Não. Não, tá suave. Tá, tudo bem até aqui, né? Então, ainda com esse exemplo, né, que eu peguei da dissertação da Yarla, tem um videozinho que mostra justamente esse processo de separação, né? Então, eu tenho um ímã, aqui ao lado eu tenho o produto da minha reação, que é o biodiesel. Um desses produtos é o biodiesel e o glicerol. Então, observa que o ímã ele está atraindo o material magnético para si. Assim, eu faço o meu primeiro método de separação, que nesse caso é uma separação magnética, tá? Então, eu separo o catalisador do material. Observa que eu tenho uma mistura homogênea ou heterogênea aqui, gente? Visualmente falando, é homogênea ou heterogênea? Homogêneo. Não Eu acho entendi? que Era é homogêneo. homogênea. Não. É Agora, heterogêneo. Heterogêneo. é heterogênea, né? Visualmente, observa que são dois Ah, é. líquidos, né? São dois líquidos que têm Uhum. densidades diferentes, né? Após esse processo, eu faço um outro método de separação, que a gente já vai falar qual é, tá? Então, na separação da mistura como um todo, a gente pode utilizar mais de um método de separação até chegar a um objetivo. Qual é o objetivo dessa minha separação? Eu quero o biodiesel, né? Então, eu vou fazer todo o método de separação para obter o meu biodiesel, tá? Os demais pode ser de interesse, pode, mas o objetivo é ter o biodiesel no final, tá? Então, partindo para um próximo método de separação, mistura heterogênea, eu tenho que começar a correr, senão não vai dar tempo de falar tudo. A mistura heterogênea sólido-líquido, tá? Então, agora eu já não tenho só sólido, tá? O exemplo anterior também do biodiesel lá era sólido líquido, né? Os anteriores, sólido, sólido, magnético, mas eu também falei de um exemplo de separação magnética sólido-líquido. Aqui também é uma mistura heterogênea sólido-líquido, em que eu tenho a ajuda da gravidade para separar os materiais, né? Então, com a separação da gravidade, os materiais eles precisam ter densidades diferentes, tá? Então, o que é o processo de decantar, gente? Decantar é o material mais denso ir lá para o fundo, tá? Repetindo, o processo de decantação, o material vai decantar, então ele vai lá para o fundo. Decantação também pode ser chamada de sedimentação, né? Sedimentar. Então, aqui no exemplo, eu tenho água e areia, certo? Eu posso fazer um processo de decantação para separar a areia da água, né? Então, eu deixo ela em repouso, o material mais denso, no caso,
É a areia ou é a água, gente? Qual é o material mais denso? Areia. Areia. Areia, Areia. certo? Então a areia ela vai Areia. sedimentar, exatamente, e vai para o fundo do meu recipiente. E a água menos densa, nesse caso, vai ficar em cima. Então é um processo que eu vou e separo esse material, consigo separar a água Sim. da areia, tá? Vertendo esse material. Mas, se eu não tenho muito tempo, eu posso o quê, gente? Acelerar esse processo, correto? A água da areia, ela separa relativamente rápido, né? Mediano, vamos dizer assim. Mas se eu não tiver tempo, ou se o material for, o material sólido, é claro, ele tem uma densidade, ele não é tão denso, ele vai demorar para sedimentar. Então pode ficar, ó, horas para sedimentar. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso acelerar essa sedimentação. Qual é o processo de acelerar a sedimentação? É justamente a centrifugação, tá? Então, centrifugação, né? O processo de centrifugação, eu vou acelerar a sedimentação, tá? Então, é uma sedimentação acelerada, né? Então, aqui, ainda no exemplo água-areia, o que que eu vou fazer? Eu vou submeter essa mistura a uma intensa rotação, que é nos aparelhos que nós chamamos de centrífuga, tá? Então, eu adiciono essa mistura na centrífuga, a centrífuga vai fazer um processo de girar de uma forma intensa, né? Semelhante à máquina de lavar roupa, né? A centrifugação, ela vai girar intensamente. Lá na máquina, a gente vai separar a água da roupa, né? Aqui, no caso, nós vamos separar, acelerar a sedimentação. O material sólido vai lá para o fundo, tá? Então, é uma forma de acelerar a sedimentação. Tudo bem até aqui, gente? Sim. Sim. Tá, então o processo de sedimentação na centrífuga, desculpa, a centrifugação nada mais é do que uma rotação intensa do material e o material mais denso vai para a parte inferior do recipiente. Um exemplo de aplicação de centrifugação é quando a gente tem a mistura, né, que é o sangue. O sangue, visualmente, se você olhar o tubo, assim que você retira o sangue, você vai dizer que ele é uma mistura, o quê? Homogênea ou heterogênea? Homogêneo. Homogênea. Né? Aí que está o engano, tá? O sangue, se tu olhar, né, assim que você retira, você vai dizer que ela é uma mistura homogênea. Porém, ela é uma mistura heterogênea de plasma, células brancas, células vermelhas, tá? Até porque, olha aqui, após a centrifugação, olha como é que o sangue sai lá da centrífuga. Se fosse uma mistura homogênea de fato, ela ia sair exatamente como entrou, tá? Mas observa que houve uma separação, tá? Aqui a imagem do lado dá para ver melhor, né? Então nós temos o plasma, as células vermelhas e aqui no meio as células brancas, tá? Então lembra agora focar, sangue é uma mistura heterogênea, tá? Então é uma mistura, um exemplo de mistura coloidal. O que é uma mistura coloidal? Visualmente é como se fosse homogênea, mas na verdade ela é uma mistura heterogênea. Tudo bem? Se cair algo que o sangue, qual é o tipo da mistura do sangue? É uma mistura heterogênea, tá bem? Tá. Certo. Então Certo. vamos lá. Existe um método de separação que também usa o processo de decantação, só que agora não opa, tá errado bem aqui, não é sólido sólido, é sólido líquido, tá? Tá errado isso aqui. Então, a mistura heterogênea líquido-líquido, em que eu tenho uma diferença de densidade entre os líquidos da mistura, nós chamamos esse processo nós utilizamos o funil de decantação, que é essa vidraria que está bem aqui, tá? Aqui também pode chamar de funil de sedimentação, funil de bromo, certo? Então, o que é que eu tenho basicamente? Dois líquidos. Observa que eu tenho fases distintas. Observa que em cima eu tenho um líquido menos denso e embaixo um líquido mais denso. Um exemplo claro aqui seria a mistura de óleo e água, tá? Então, como é que a gente separaria
óleo e água usando um funil de decantação, certo? Esse funil, eu tenho uma torneirinha bem aqui embaixo, então eu vou abrir essa torneira, o líquido mais denso escoa, então quando ele finalizar, a gente fecha a torneirinha. Então, assim, nós conseguimos separar os líquidos de densidades diferentes. Bem aqui ao lado, eu tenho um exemplo que são produtos semelhantes daquela exemplo que eu utilizei o ímã para separar o catalisador, tá? Então, lá depois que separar o catalisador magnético, o material magnético, nós passamos aqueles produtos para um funil de decantação, igual como está aqui, tá? Então, o líquido menos denso é o biodiesel e o líquido mais denso é o glicerol, tá? Que são produtos da minha reação de triglicerídeo, desculpa, de transesterificação, que nada mais é do que a obtenção de óleo mais álcool produzindo biodiesel e glicerol, tá? Então, como é que eu separo? Abro a torneira, o glicerol vai escoar. Quando todo o glicerol passar, né? Fecha a torneira e eu vou ter apenas o biodiesel. Tudo certo aqui na separação de mistura heterogênea líquido-líquido? Sim ou não? Sim. Tá. Sim. Qualquer dúvida, é só abrir o áudio. Então, aqui também tem mais um exemplo do processo que envolve a decantação, que é a decantação que ocorre em câmara de poeira. Aqui eu já tenho uma mistura de sólido e gás, tá? Então, nessa mistura sólido-gás, essa mistura, né, o gás e a poeira, passa por um circuito em zigue-zague e existem barreiras. Essa poeira, né, essa partícula sólida mais densa, ela vai se depositando. Claro que a velocidade ela vai diminuindo, ok? Que o sólido ele vai sendo depositado. Assim, no final da câmara, nós temos apenas o gás, certo? Então, aqui tem alguns exemplos de coletor de poeira, que é utilizado, por exemplo, em indústria que trabalha na parte de mineração, que geralmente, quando a gente trabalha com minério, os minérios são partículas muito finas, então fica pelo ar e é interessante ter um coletor de poeira para purificar, vamos dizer assim, o ar ambiente, tá? Então, aqui tem um outro exemplo de coletor de poeira, que aqui eu tenho a máquina, que esse processo de zigue-zague é como se estivesse bem aqui, tá bem? Outra separação de mistura heterogênea, mas aqui já é sólido-sólido, é a levigação, tá? Então, a levigação é um processo que é utilizado para a separação de materiais que têm diferentes densidades. Lembra a decantação, certo? Sólidos com diferentes densidades. Porém, o que faz separar esses sólidos já não vai ser a ação da gravidade, e sim arraste por um líquido corrente, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo, né, no garimpo, né? Os garimpeiros vão utilizar essa bacia retirar a terra do fundo do rio, que ali tem ouro, e claro, o ouro ele vai vir junto com a terra, certo? O ouro ele é mais denso que a terra, logo adiciona essa bacia, né, na água corrente. A água corrente vai arrastar o material menos denso, que nesse caso vai arrastar quem, gente? A terra ou o ouro? A água vai arrastar quem? O ouro, né? Não, não. O A objetivo, terra. o objetivo não é ter o ouro, não é retirar o ouro. Então, esse processo de separar, ele vai arrastar a terra e lá no fundo da bacia vai ficar, olha aqui, ó, o ouro, tá? Então, Entendi. esse processo de separação com arraste de líquido é chamado de levigação, certo? Levigação, isso. Esse material, esse slide, ele já tá lá na sala para vocês, certo? Então é só baixar lá que tá tudo certinho e a aula vai ficar gravada também. Certo. Outro método de separação que vocês fazem, né? A grande maioria faz um cafezinho,
Então, a gente utiliza um método de filtração, tá? Então, a filtração, ela é utilizada para mistura heterogênea sólido-líquido, em que, qual é o objetivo da filtração, gente? Reter o sólido, tá? Então, é o uso de um filtro para reter o sólido. Aqui no exemplo água, areia, eu posso passar por um processo de decantação, mas se eu tenho pressa, né? Vamos dizer água e areia, eu tenho pressa, eu já quero areia, quero separar a areia da água, eu vou e filtro ela, né? Então, eu passo a mistura por um filtro, esse filtro retém a parte sólida e o filtrado, né, vai ser separado do sólido. Então, é utilizado quando eu preciso reter a fase sólida. Então, qualquer questão que fale que o processo reteve algo sólido, né, algum material sólido, provavelmente é filtração, certo? Ah, aqui o exemplo do preparo do café, né? Então, não é interessante tomar um café cheio de pó, né? Então, esse processo de separação, a filtração é justamente para retirar o pó do café da minha mistura, né? Da minha solução aqui, do meu cafezinho. Só que existe uma condição, gente, semelhante à decantação e à centrifugação. A centrifugação não é o processo de acelerar a decantação? Aqui na filtração, a gente também tem um processo de aceleração. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que esse material que está aqui na água, ela demora demais para filtrar. Esse material sólido entope todo o poro do filtro e a água não filtra de jeito nenhum, né? Qual é o processo que a gente faz, né? Então, essa filtração simples aqui, né? Ela já não é viável para a separação desses materiais. Eu não consigo separar o líquido, ele não desce por nada nesse mundo, né? Então, ou então, se desce, é muito lentamente. O processo de aceleração da filtração é o que a gente chama de filtração a vácuo, tá? Então, filtração a vácuo, a gente vai acelerar esse processo. Mas antes de falar sobre a filtração a vácuo, só para mostrar aqui diferentes exemplos de filtro, né, que é utilizado no dia a dia. Ah, e também existe um processo de filtração. Aqui nos dois exemplos anteriores é filtração sólido-líquido, né? E esse último exemplo já é uma filtração, só que eu utilizo sólido gás, né? Então, o aspirador de pó nada mais é do que separar partículas sólidas do ar, né? O processo de filtração também. E voltando, quando nós falamos de filtração, a vácuo é a aceleração da filtração. Então, esse processo nós vamos utilizar um vácuo, tá? Então, aqui tem uma vidraria, né, um equipamento em que eu vou acelerar esse processo de filtração quando a filtração está muito lenta e eu estou com dificuldade de separar esses materiais. Então, é utilizado um vácuo. Então, o vácuo vai ser uma ausência de matéria, né? Eu vou literalmente sugar esse ar que está abaixo do filtro. Então, quando eu não tenho ar embaixo aqui do filtro, o que que acontece com o líquido, gente? O líquido ele vai descer mais rápido ou mais lentamente? Mais rápido ele vai ser Mais sugado. rápido, exatamente. Então, o líquido ele vai literalmente sugar imediatamente, independente se a partícula ela é mais fina ou não, tá? Então, o processo de filtração a vácuo acelera e muito, é quase instantâneo a filtração do material. Um exemplo prático é o uso da máquina de café expresso, né? Então, o processo da obtenção do café expresso utiliza vácuo no processo, tá? Então, eu tenho uma filtração, o cafezinho sai rápido, que é uma beleza, tá? É uma aplicação no dia a dia, certo? Máquina de café expresso. Outro método de separação de mistura heterogênea, sólido-sólido, nós podemos dizer que é a dissolução fracionada. Então, eu vou ter uma fração de dissolução. Aqui eu tenho exemplo de sal e areia, tá? Então, quando é que a gente utiliza esse método de dissolução? Quando um desse sólido consegue solubilizar em um líquido, tá? Por exemplo, sal e areia.
Ah, como é que eu separo o sal da areia? E agora, né? Então, um desses métodos utilizados é a dissolução fracionada. Adiciono um líquido que um dos materiais sólidos consegue dissolver nele, porque assim esse sólido vai estar solúvel nesse líquido. No caso, o sal vai estar solúvel em água. Então, eu consigo separar o sal da areia, certo? Tudo bem aqui na dissolução fracionada? Sim ou não? Certo. Certo, Sim. né? E aí, se eu quiser obter o sal, eu já posso fazer um outro processo também, né? Para separar o sal da água, que a gente vai falar mais lá para frente, pode evaporar, pode destilar e por aí vai, tá? A outra mistura heterogênea, sólido-líquido, outro método, desculpa, sólido-sólido, é a flotação ou sedimentação fracionada, tá? Sedimentação fracionada, eu vou ter uma fração de sedimentação. Lembra que sedimentação nós utilizamos diferença de densidade entre eles. Esse método também é chamado de flotação. Então, quando nós falamos de flotação, há algumas confusões, flotação com floculação, que a gente já vai falar, mas eu quero que vocês tirem essas dúvidas aqui. Então, quando nós falamos de flotação, é porque nós adicionamos um líquido com densidade intermediária entre os sólidos e um desses sólidos, um desses componentes, no caso, é feito flutuar, certo? Então, a flotação, ela é adicionado um líquido e é feito flutuar. Mas existem dois principais tipos de flotação. Flotação quando adiciono um líquido com densidade intermediária, que no caso, se eu tiver óleo misturado com areia, né, eu consigo separar utilizando um líquido, né, utilizando água. Se eu adicionar água, que é um líquido intermediário, eu tenho óleo e eu tenho areia. Eu consigo separar, utilizar outros métodos de separação para separar o óleo da areia. Se for, por exemplo, areia e serragem nada mais é do que madeira, né? Lascadinha, em pó. Então, eu consigo adicionar água, né? E o material menos denso vai ficar em cima e o mais denso embaixo. Então, nós chamamos esse processo de flotação ou sedimentação fracionada. Mas também é chamado de flotação quando eu utilizo bolhas de ar para separar esses materiais. É utilizado nas ETAs e nas ETs, tá? Então, ETA, que significa ETA, é estação de tratamento de água, tá? ET, estação de tratamento de esgoto, tá? Então, esse processo é utilizado bolhas de ar. As bolhas de ar, semelhante ao exemplo anterior, vai se comportar como se fosse a água, né? Ela vai separar os materiais, vai deixar fazer flutuar o material menos denso, que aqui nessa imagem são essas espumas, tá? Essas espumas formando aqui em cima são materiais menos densos, então eu consigo ter uma separação de material, tá? Então, existem essas duas formas de flotação. Então, flotação, o componente é feito flutuar. Flotação, flutuar, tá? Algum material vai para cima, ok? Já a floculação vem de flocos, tá? Então, essa é a diferença da separação anterior. Então, qual é o processo de floculação? A floculação, ela consiste da adição de um material coagulante, né? O que é a coagulação? É a formação de microflocos. A floculação, eu vou adicionar esse agente coagulante à formação de microflocos e esses microflocos vão se aglomerando e constituindo macroflocos, tá? Esses macroflocos nós chamamos de floculação, tá? Repetindo, a floculação é a adição de um agente coagulante. Esse agente coagulante
são microflocos, vão formar microflocos. Esses microflocos vão se aglomerar, tô gaga, e formam flocos maiores, né? Macroflocos. Esse processo nós chamamos de floculação. Aqui, a floculação ela é utilizada na estação de tratamento de água, tá? Então, aqui na primeira imagem, nós temos efluente bruto, tá? Esse material efluente bruto é adicionado a um agente coagulante e inicia, a imagem não está bem, a resolução não está de tanta qualidade, mas tem a formação de microflocos, né? Então, é um processo de coagulação. Quando observa que tem uma pazinha aqui no meio, então eu vou agitar esse microflocos e esses microflocos vão se aglomerar e formar macroflocos. Esse processo é o processo de floculação, tá? Então, floculação é a formação de macroflocos, tá? Flocos grandes. Após o processo de floculação, deixa o material decantar, que é justamente esse material vai para o fundo, tá? Esse processo, essa terminação aqui, eu tenho um processo de decantação. Ficou claro o que é a floculação? Sim. Então, a floculação é a Sim. formação de macroflocos, certo? Eu consigo eliminar sujidades, por exemplo, da água. Outro processo de separação de mistura, agora, até aqui nós falamos de mistura heterogênea, certo? Agora nós já vamos falar de mistura homogênea. Eita, eu tenho que acelerar aqui, a hora tá passando. O processo de evaporação. A evaporação, gente, também chamada de cristalização fracionada, né? Nada mais é do que uma separação, um método de separação de sólido e líquido, em que a água, né? No caso, se eu tiver água, o líquido é evaporado e eu vou ter apenas a presença do sólido, tá? Aqui eu tenho exemplo de duas imagens de salinas, em que eu tenho a produção, no caso, de sal, o sal de cozinha que nós utilizamos, nada mais é do que deixamos a água do mar, né? Em tanques em que esse líquido vai evaporar. Então, se a água vai evaporar, eu vou ter apenas o sólido, tá? Nesse caso, o sal de cozinha. Tudo bem? Então, a evaporação ou cristalização fracionada é quando nós temos sólidos Não que gostei estão... da aula dessa professora. Não gostou? Tu tá ouvindo? Eu tô te ouvindo, viu? Não, eu tô falando com uma amiga minha aqui. Misturas homogêneas, sólido-líquido. Quando eu tenho misturas homogêneas, sólido-líquido, eu tenho a destilação simples. Qual é a diferença da evaporação com a destilação, tá? A evaporação, gente, o líquido, ele evapora, ele vai embora, né? Então, o objetivo é apenas o sólido. Se o meu objetivo, além de ter o sólido, eu tiver a presença do líquido, nós temos o que nós chamamos de destilação simples, tá? Então, a destilação simples, eu tenho um material homogêneo, uma mistura homogênea, nesse exemplo, a água salgada, né, a água do mar. Essa água, você ferve essa água, né? Então, aqui eu tenho um processo de diferença de temperatura de ebulição. A temperatura de ebulição do líquido, no caso da água, ela vai ser menor. Logo, esse líquido, a água, ela vai o quê? Evaporar, né? Ela vai passar para a fase vapor. Esse vapor, né, da água vai passar por um processo que nós chamamos de condensador. O que é o condensador? Nada mais é do que uma região em que eu vou condensar a água gasosa para o estado líquido, certo? Então, nesse condensador, a água precisa passar uma água fria, né? Assim, o vapor que está a uma temperatura alta resfria e vai passar para o estado líquido, tá? Então, com isso, eu vou ter apenas o sal no meu recipiente.
Então, essa separação de destilação simples é para separar uma mistura homogênea, sólido, líquido. Deu para entender o processo de destilação? Sim ou não? Sim, sim, professor. Porém, gente, na destilação simples e a destilação fracionada, eu tenho diferença aí nesses dois sistemas. Na destilação simples, eu tenho uma mistura homogênea, sólido-líquido. Olha o exemplo da água do mar. Eu tenho sal dissolvido em água, certo? Mas está em uma mistura homogênea. Já a destilação fracionada já vai ser uma mistura homogênea líquido-líquido, tá? Para ter essa separação entre líquidos, eu preciso trabalhar a temperatura de ebulição desses materiais, certo? Esses materiais com temperaturas de ebulição, diferente, o material com a temperatura de ebulição menor vai passar para o estado vapor primeiro, certo? Passa pelo condensador, que vai ter água fria, vai resfriar e assim eu consigo ter o líquido mais volátil, certo? Assim eu consigo separar o líquido mais volátil do menos volátil. Deu para entender a diferença de destilação fracionada para destilação simples? Sim ou não? Deu sim, deu sim. Sim, Deu? sim, professor. Tá. Um é dois líquidos, outro é líquido e Não sólido. entendi? Um é dois líquidos e outro é líquido e sólido. Exatamente, tá? Então, quando eu tenho dois líquidos, eu faço uma destilação fracionada. E uma aplicação de destilação fracionada é a separação do petróleo, né? O petróleo bruto é um líquido viscoso, é aquecido esse material, certo? E todas as frações, todos os componentes têm temperaturas específicas de ebulição e a cada temperatura eu consigo coletar esse material, né? Então, o gás GLP, a nafta, a gasolina, querosene, óleo diesel, óleos lubrificantes, óleo combustível, a parte residual, que é utilizado para asfalto. Então, cada um tem a sua temperatura de ebulição e eu consigo separar esses materiais, tá? Então, o petróleo nada mais é do que feita uma destilação fracionada para retirar esse meu material. Outro exemplo de separação, que também nós chamamos de liquefação ou condensação fracionada, condensação fracionada é frações de condensação. O que é condensação? É a passagem do estado vapor para o líquido, tá? Então, a separação do ar atmosférico, né? Os gases presentes no ar atmosférico. O que é feito? Esse ar, a baixas temperaturas e altas pressões, ele é diminuído, né? A temperatura até menos 200 graus Celsius. E quando chega nesse estado, nessa temperatura, o ar ele vai passar para o estado líquido, certo? Então, aumenta-se a temperatura e conforme a temperatura vai aumentando, eu consigo ir separando os gases, né, do ar atmosférico. Gás nitrogênio, gás argônio, gás oxigênio e por aí vai, tá? Então, é um outro método de separação também. Em termos de aplicação, de que são vários métodos de separação, e para a gente fazer exemplo, que senão não vai dar tempo, aqui nós temos a estação de tratamento de água. Então, é o que mais cai nas provas de Olimpíada, de Enem, por exemplo, quando nós falamos de estação de tratamento de água. Então, na estação de tratamento de água, basicamente, eu tenho a captação da minha água, né, em uma represa, um lago. Nesse processo inicial, já tem uma filtração grosseira, né? Que os materiais maiores, eles são retidos. Depois, nós fazemos uma etapa química que é utilizado sulfato de alumínio, que ele é um agente coagulante. É adicionado cal, justamente para deixar o ambiente no estado, no meio básico, e é adicionado cloro, que é justamente para matar, né, oxidar os meus micro-organismos presentes nesse meu material. Após essa etapa química inicial, se eu adiciono sulfato de alumínio, deixa eu só passar mais aqui para frente, se eu adiciono o sulfato de alumínio, eu vou reagir, vai ser um agente coagulante
e esse agente coagulante vai reagir com a água e vai formar um material insolúvel, né? Esse agente coagulante que é o sulfato de alumínio. Esse material insolúvel vai formar os coagulantes, lembra que eu falei anteriormente? Esses microflocos vão formar macroflocos aqui no processo da floculação. Esses macroflocos, eles vão passar por um processo que nós chamamos de decantação, ou seja, vão sedimentar lá para o fundo. Após esse processo, é passado por um processo de filtração. Na filtração, passa por carvão ativado, que vai retirar o odor e o gosto da água, né, a partir da adsorção. Passa por areia, né, que é um filtro também, né, um processo de filtro, e cascalho. Então, tamanhos diferentes de filtros, certo? Essa água é passada por filtro. Por fim, adicionamos cloro, flúor e também um processo de alcalinização. Para que serve o cloro aqui nessa etapa final, gente? Justamente para matar os micro-organismos. Esse cloro adicionado, bem aqui, ele vai ser, pode adicionar gás cloro, né, feito borbulhar. Esse cloro vai evitar a contaminação por exemplo, na tubulação até chegar na sua casa, o tubo pode se romper, pode ter contaminação nessa água que está limpa, e esse cloro vai servindo como agente descontaminante para que aquela água chegue na sua residência livres, vamos dizer assim, de micro-organismos, certo? O cal é adicionado também para evitar, retirar a acidez, para não prejudicar a tubulação. E a adição de flúor, que é a fluoretação, vai ser exatamente para prevenir a corrosão dentária, né? Que é o que nós chamamos de cárie, para evitar cárie. Então, deu para entender o processo de tratamento da estação de tratamento de água, utilizando o método de separação? Sim ou não? Sim. Alguma dúvida aqui nessa etapa? O processo de extração por solvente, né? Então, extração por solvente nada mais é do que extrair o componente com a ajuda de solvente. Aqui um exemplo no cafezinho, eu estou extraindo, né, esses aromas do café para o meu solvente. O chá, mesma situação, eu estou extraindo componentes do chá. Então, é um método de separação também. Existem as extrações por prensa, tá? Então, eu vou, por exemplo, retirar óleo de um determinado material, adiciono uma prensa para retirar esse meu óleo. Essa parte de cromatografia aqui, para a gente resolver exercício, eu vou deixar para depois eu volto para ela. Então, vamos lá resolver alguns exercícios. Alguma dúvida até aqui? Sim ou não? Não. Tá. Não. Então, vamos lá fazer exercício. Então, vamos começar por um bem simples. Numa das etapas do tratamento de água que abastece uma cidade, a água é mantida durante um certo tempo em tanques para que os sólidos em suspensão se depositem no fundo. A essa operação denominamos. E aí? Qual o método de separação nós utilizamos? Para dar uma dica para vocês, vamos pontuar as palavras-chave, né? Qual é a palavra-chave dessa questão para nós determinarmos esse método de separação? A água é mantida durante um certo tempo em tanques para que os sólidos em suspensões se depositem no fundo. Gente, o sólido para se depositar no fundo, ele precisa fazer o quê? Passar por um Sedimentar. processo de filtração, Sedimentar. peneiração. Qual a alternativa vocês acham? Sedimentação. Sedimentação, exatamente. Então, o processo de sedimentação ou o processo de decantação, né, poderia usar esse outro termo, é feito o melhor método de separação quando comparado a esses outros, tá? Então, bem simples a questão. Ainda no tratamento de efluentes industriais, é muito comum o emprego de método de separação de substâncias. No caso de um efluente constituído por água e óleo, qual dos métodos abaixo é indicado?
Eu preciso filtrar esse óleo? Não. O processo de flotação, o que é processo de flotação? É fazer algo flutuar, Fazer né? flutuar. Sim. É um processo de catação, Não. decantação ou precipitação? Acho que também não. Ó, vamos lá. Água Acho que é e flotação. óleo. O processo de flotação, nesse caso, eu adicionaria um líquido que separaria os materiais, né? Isso. É água e óleo. Eu preciso adicionar mais um líquido para separar os dois? Não. Não. E aí? Então vai ser o quê? Precipitação. Precipitação? Decantação? Decantação. E aí? É D ou E? Decantação. Lembra quando eu mostrei o funil para vocês? Aquele funil de decantação? Olha aí a palavra, funil de decantação. Nossa senhora. No funil de decantação, Se fosse numa prova, eu tinha estado certo. a gente, a gente usa o processo de decantação. O que é o processo de decantação? É a diferença de densidade. A água tem densidade diferente do óleo, tá? Então eu tenho a letra D, certo? A precipitação, o processo de precipitação é quando adicionam dois líquidos e há a formação de um sólido e o sólido precipita, tá? Então é diferente, beleza? Beleza. 3. E aí, bora ver se vocês acertam. Rapidinho, um minutinho. Uma técnica usada para limpar aves cobertas por petróleo consiste em pulverizá-las com limalha de ferro. A limalha que fica impregnada de óleo é então retirada das penas das aves por um processo chamado. E aí? Qual é a palavra-chave? Separação magnética. Separação magnética. Qual é a palavra-chave dessa questão, gente? O ferro. Pulveriza Limalha por de ferro. Ah, e limalha de retiradas da pena. Exatamente. As limalhas de ferro têm caráter magnético, então eu vou fazer uma separação magnética. Tudo bem aqui? Certo? Vamos lá. Não é tão difícil assim, né? Tem gente não gostando da aula porque eu botei no 12, que é para ver todos os métodos. Exemplo 4. Uma mistura de dois sólidos de densidades diferentes pode ter seus componentes separados por... E aí? Eu tenho dois sólidos com densidades diferentes. Eu preciso filtrar? Não. Não, para Não. filtrar eu Não, esse daí preciso de um seria- sólido e um líquido, né? Eu preciso Eu acredito destilar dois Peneiração. Não. Flotação. Eu acredito que a resposta desse daí seja uma resposta de uma anterior, seria decantação também. Flotação. Dois sólidos precisa decantar? Olha lá, Ah, não, presta não, não, atenção. não, não. Eu tenho Ah, dois não. sólidos. É flotação, aquele que usa corrente de ar. Flotação. Flotação. Gente, a Flotação. peneiração separa dois sólidos, certo? Sim. Mas são dois sólidos de densidade diferente? Não, não. Não, são sólidos A decantação de relacionada ao tamanhos tamanho. diferentes, certo? Então, Sim. para separar dois sólidos, nós podemos, com densidades diferentes, a gente pode adicionar um líquido, tá? Quando eu adiciono um líquido, eu tenho um processo de Flotação. flotação, tá? Então, vocês sempre procuram as palavras-chave da questão e da palavra-chave nós conseguimos acertar. Deu para muita dúvida nessa ou não? Não. A gente vai eliminando as questões que não tem nada a ver, tá? E analisa as que sobram, certo? Exemplo 5. Numa das etapas de tratamento de água para as comunidades, o líquido atravessa espessas camadas de areia. Esta etapa é denominada... E aí? Ah, filtração. Filtração. Se eu tenho camadas de Filtração. areia, é o quê? Uma Filtração. Exatamente, tá? Então, é uma filtração.
E aí, qual é a resposta dessa sexta? Nas salinas, o processo Evaporation. físico que separa a água do Evaporação. sal é Evaporação. É isso. Evaporation. evaporation, né? Então, é a evaporação, certo? Evapora a água e resta o sal. O processo mais adequado para separar álcool de uma mistura com acetona. E aí, o álcool está em que estado físico? Aquosa, né? Líquido. Líquida, né? A acetona está em que estado físico? Líquido da destilação simples? Destilação fracionada. Ah, é. Destilação Droga. fracionada. A aula já vai encerrar, tá bem? Eu tenho dois líquidos, Destilação então fracionada. eu tenho o processo de destilação Ah, não. fracionada. Ah, sim, fracionada. Fracionada. Então, mistura homogênea líquido-líquido, eu tenho a destilação fracionada. Gente, no material deixa eu só voltar aqui. No material, nós temos outros exemplos, certo? Exemplos de Olimpíada. Mais, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questões, certo? Temos 7 questões, que são 7 questões mais difíceis, tá? Não são tão simples igual essa, mas que essas questões vão ser necessárias para vocês resolverem. Então, o que a gente precisa ter em mente? Qual o tipo de mistura que eu tenho, se é uma mistura heterogênea ou homogênea? O que está envolvido? Diferença de densidade, se eu tenho material magnético, se eu tenho materiais sólidos. Então, a partir dessa análise, nós conseguimos verificar qual é o melhor método de separação. Então, esse material, ele está lá na nossa sala de aula. Não é difícil o processo de separação de material, só que a gente precisa se atentar nas principais observações, né? Nas palavras-chave que norteiam a questão.